O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos para o cheque, então, onde a professora Vivian nos ajudará a responder a questão: para onde está indo a economia mundial? Em poucos minutos. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. FMI reduz previsão de crescimento global e alerta para recessão com inflação alta. Pois é, o último relatório do FMI foi publicado nessa última terça-feira, dia 26, alertando sobre riscos de inflação alta, consequências da guerra na Ucrânia e antes, né, a previsão do crescimento do PIB global era de 3,6%, divulgado em abril, e agora diminuiu para 3,2%. E o crescimento para 2023 foi diminuído para 2,9%. Então, começando aqui esse nosso bloco de notícias econômicas, o que isso significa, né? Porque assim, a FMI sempre faz previsões, o que isso pode impactar, porque às vezes vira aquela profecia autorrealizável, né? O FMI diminui a previsão e todo mundo fica pessimista, e todo mundo tira dinheiro do mercado e tal. Mas enfim, o que significa para o mundo e para nós brasileiros que vivem no Brasil? Nós temos muitos ouvintes que moram fora, né? Mas especialmente os que moram no Brasil. Pois é, Felipe, assim, isso é muito interessante você falar com relação à profecia autorrealizável, porque eu acho que a primeira situação que a gente tem que esclarecer é o que, de alguma forma, está tratando da trajetória dessas previsões e o que é estruturante dessas previsões. Então, assim, quando a gente olha os números, né, o crescimento de 2,9, 3,2, muitas vezes eles não são fáceis de interpretar ou, na verdade, pouco dizem, né, sobre o que significa. O que significa exatamente na vida das pessoas que vai ter um crescimento negativo na ordem de 3%. Isso de alguma forma, está falando mais sobre a variação e a direção para onde os agentes econômicos estão indo, as decisões das pessoas e como que isso, de alguma forma, se reflete nessa nossa dinâmica econômica. Então, se existe uma previsão do FMI que está falando que você vai ter uma retração nesse crescimento, é porque, em grande medida, aqueles marcadores que retratam a economia, que é decisão de investimento, geração de produto, matéria-prima, insumo, produto, emprego, renda, isso está retraindo. Mas o que é estruturante nisso, que eu acho mais importante da gente falar, é quais são as condições para essa manutenção de uma previsão que ela não vira, né? Ela não melhora. Bom, como a gente vem falando há bastante tempo, quando teve a pandemia, e em 2020, que a gente suspendeu, a gente foi tomando decisões bem típicas de quem está na produção, né? E isso é sempre muito polêmico, porque quem é do lado da produção entende perfeitamente, quem é do lado renda, emprego, acha, enfim, fica no mínimo confuso ou, na verdade, não concorda. Porque o que acontece é o seguinte: você teve lá as interrupções da forma que a gente conhecia a vida, né? A forma do consumo, a forma da produção, as cadeias produtivas. E o que você vai fazendo no meio do caminho é desempregar esses fatores de produção. Então, você tinha lá uma rota de circulação de mercadorias que precisava ofertar produtos, que precisava suprir cadeias produtivas e que, de repente, aquilo é interrompido, então você pega aquilo tudo e desemprega pessoas, desemprega máquinas, e isso acontece ao longo do ano de 2020,
Do ano de 2021, pelo menos a metade, porque a gente sabe que foi um ano muito impactante em termos pandêmicos, no Brasil ainda mais. E quando você tem uma retomada, isso vai ao encontro de um conflito entre Ucrânia e Rússia, que, como a gente já falou aqui várias vezes, vem também interrompendo as cadeias produtivas globais. O que acontece, que eu estou chamando de estruturante, é que você reempregar esses fatores de produção, não é na velocidade instantânea. Você não simplesmente pega uma pessoa que é treinada para fazer uma determinada atividade e ela está há 2 anos fora do mercado e você contrata ela no mesmo ponto que ela estava. Não é assim que funciona. Ou não é nem essa pessoa, né? Porque o exemplo que eu dei seria essa exata pessoa. E isso acontece com pessoas, isso acontece com máquinas, isso acontece menos com investimento financeiro. Então, você já, de alguma forma, tem uma demora, você tem uma incidência não linear do tempo nessa retomada econômica. Mas, além disso, você tem também novos episódios que vão, de novo, impactando o giro dessa economia, o que faz essa economia funcionar, que é, de novo, né, a decisão de alguém investir no tempo T, contratar fatores de produção, né? O que eu chamo de fatores de produção é tudo que você usa para produzir. Produzir matérias-primas, para produzir produto, treinar pessoas. Então, o que estava em retomada é atravessado por um conflito que também altera as cadeias produtivas e altera em todo o circuito, né? Desde o fornecimento de energia até o fornecimento do produto, no fim das contas. E, para completar, isso de novo, né? A economia real. Todos esses efeitos acabam impactando nos preços, na inflação. Quando impacta a inflação, isso também vai impactando a decisão das pessoas de retomarem esse processo. Porque, veja, né, assim, vamos pensar aqui no exemplo da gente, das nossas vidas cotidianas. Se você tem um determinado salário e esse seu salário não acompanhou a inflação, as suas decisões de consumo, obviamente, elas não vão ser equivalentes a quando você tinha esse mesmo salário há 3 anos. Se isso não acontece no nível micro, imagina alguém pensar em produzir que envolve risco e demanda retorno. Porque quando a gente fala de consumo da gente mesmo, o consumo, ele em grande medida satisfaz as nossas necessidades, né? De necessidades ou desejos. Então você ajusta o seu consumo, mas você não muda a sua estrutura, né? Assim, quer dizer, é claro que pode mudar, já falei isso várias vezes, por exemplo, com relação à alimentação, mas em grande medida você mantém ali a sua base. Agora, quando você fala de produção, quando você tem que decidir se você vai contratar mais ou menos pessoas, se você vai comprar uma máquina melhor ou pior, se você vai desenvolver um sistema melhor ou pior, isso vai impactando também não só a sua decisão futura de investir, mas como o volume da sua decisão futura de investir e a qualidade da sua decisão futura de investir. Então você vai arrastando esses efeitos ao longo do tempo, de modo que essas previsões elas acabam se retroalimentando mesmo. Então, assim, quando o Matias me pergunta para onde vai a economia global, olha, eu não vou falar que ela vai pro buraco, assim, né? Não quero. Numa sexta-feira. Você não quer dizer, mas é o que... Não, eu não quero acreditar. Talvez seja mais do campo da fé do que no campo da racionalidade. Mas, assim, de fato, a gente pensar numa recuperação da forma que a gente enxerga, e eu sempre falo muito isso nas colunas, e agora eu tô falando isso com vocês, da forma que a gente enxerga crescimento, na forma que a gente enxerga desenvolvimento, nos parâmetros que a gente analisa crescimento e desenvolvimento, realmente, assim, fácil não é, a não ser que a gente tenha um episódio, mas na história recente, os episódios que fizeram um crescimento abrupto não foram os mais desejáveis, né, como os conflitos Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas nesses parâmetros, realmente, a gente não pode dizer que a gente tem um futuro auspicioso. Agora, de novo, assim, é muito importante a gente assentar na realidade e entender que você tem... aí agora eu vou sair de todo esse economês, né? Que eu tava aqui falando, e pensar e fazer o que eu gosto de fazer, de pensar junto. A gente tem não sei se reconstrução é uma boa palavra, mas a gente vem observando uma mudança
da forma de olhar a economia desde a crise de 2008, que é, de novo, questionando os parâmetros pós-Bretton Woods, né? Assim, o que economista não gosta muito do termo neoliberal, mas assim, uma crítica mais extensiva ao neoliberalismo como uma forma de produção, como uma forma de consumo, como uma forma de se comportar, né? De subjetividade mesmo. A nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com as dinâmicas de consumo, as dinâmicas de produção, que a gente entende como crescimento e desenvolvimento. Então você tem toda uma fronteira que fica discutindo, olha, isso que você me falou do FMI reduzir a produção de crescimento é você considerar esse indicador como um marcador de desenvolvimento dos países, o PIB, como algo que reflete bem-estar para os indivíduos. Mas e se não for isso, né? E se a gente pensar em outras formas? Então, assim, de novo, se a gente olha por essa régua, por essa lente, obviamente a gente não pode dizer que, pelo menos no curto prazo, o nosso futuro seja auspicioso. Mas, bom, eu também não sei se por outra lente seria, mas, de qualquer forma, assim, é muito destacado que a gente está aí meio que redesenhando a forma que a gente entende crescimento e desenvolvimento. Que aí eu juro que eu paro de falar, que é um pouco aquela conversa que a gente estava tendo antes da gravação, é o que é a realidade mesmo, a materialidade da coisa, assim, o que alguém entende por bem-estar, que é um pouco da coluna, né, dando um pouco spoiler, né, o que alguém entende por bem-estar, o que é se sentir bem dentro de uma sociedade, o que é viver bem, qual é o marcador? O marcador é consumo? Bom, se o marcador é consumo, a gente tá mal para não falar um palavrão, mas se o marcador for bem-estar, a gente pode estar aí caminhando para outros desenhos. Então, acho que para não sair assim, dando tanta má notícia, né? Trazer uma reflexão. Não, relaxa, eu trago a má notícia então. Já que a gente está falando do cenário da economia global, pandemia, guerra, a maior economia do mundo, por vários critérios, é a dos Estados Unidos. A moeda usada no comércio internacional mais usada é a dos Estados Unidos. E essa semana, tanto o Federal Reserve anunciou mais um aumento da taxa de juros para lidar com a maior inflação nos últimos 40 anos do país, quanto os Estados Unidos entraram no que aqui no Brasil, no período Dilma, né, a frase que ficou muito célebre, né, a recessão técnica, né, já que pelo segundo trimestre seguido, o PIB dos Estados Unidos, o segundo trimestre seguido, o PIB dos Estados Unidos encolheu. Nesse trimestre ele encolheu 0,9%. O governo dos Estados Unidos negou que seja uma recessão, que a economia apenas está ali se readequando e tal. Mas então, se a gente tem a maior... Apesar da palavra recessão ter sido repetida exaustivamente pela porta-voz da Casa Branca, né? Então, assim, se a gente tem a maior economia do mundo entrando na recessão técnica, lidando com a maior inflação em 40 anos e subindo de novo a taxa de juros, como isso pode afetar o resto do mundo, como isso afeta a galera, né? E até porque, assim, vamos lembrar, um dos maiores produtos de exportação dos países envolvidos nos últimos 150 anos é crise. Né? Eu ia falar inflação, mas eu acho que crise engloba mais. Então, assim, o caso, para mim, exemplar é o Japão, né? A política japonesa, né, ali dos anos 70 até o final dos anos 90, era exportar inflação. A Alemanha exporta inflação para a zona do euro. E é incrível como a imprensa estadunidense consegue criar neologismos por aglutinação com a palavra inflação. É tudo inflation. Então, esse cenário dos Estados Unidos, como ele afeta o resto do mundo, como ele afeta o nosso ouvinte aqui no Brasil? Você quer definitivamente que saia todo mundo deprimido hoje daqui, né? Já disse que eu trouxe chuva para São Paulo, agora eu vou trazer mais notícias. Não, afeta, como você já adiantou. Na verdade, você está falando da economia mais desenvolvida, da economia que exporta e importa, criando cadeias de dependência, né? Assim, tanto no que importa, no que exporta. E a partir do momento que convive com inflação, aquilo que eu estava falando anteriormente, você vai revendo as suas decisões. Então, assim, você tem dois caminhos. Ou você interrompe via produção, ou você interrompe via preços, via dinheiro. Então, assim, a moeda dos Estados Unidos ainda é uma moeda que as pessoas procuram, né? Ainda é uma moeda que as pessoas, de alguma forma, sentem segurança. Tanto que bastou um aumento na taxa de juros que o euro tomou um tombo, assim, histórico, né? A gente até falou isso algumas colunas atrás. E, ao mesmo tempo, você tem a produção sendo afetada
justamente por conta de uma redução da atividade. Então, sem dúvida nenhuma, você olhar, de novo, nos marcadores que a gente entende. E aí, assim, quando eu falo com marcadores, gente, eu queria fazer um parênteses aqui, porque tá muito idílico isso, né? Tá uma coisa muito... né? Tá muito economês. Não, economês nada, tá? Assim, quase paz e amor, vamos mudar, né? Vamos pensar em algo, assim, que não seja consumo, essa coisa materialista. Assim, isso é um desejo, mas isso, obviamente, não é fácil, não, e muito menos rápido. Você mudar o padrão de desenvolvimento, o padrão de relação das pessoas com o consumo, com produção, com a forma que elas extraem renda, porque assim, a gente extrai renda via trabalho ou via consumo, né? Assim, a gente vende produto e é daí que a gente extrai renda. Então, assim, pensar em novos marcadores, o que é o não bem-estar, não é algo de uma mudança rápida, de uma mudança paradigmática. Assim, quer dizer, é uma mudança paradigmática, portanto, não é uma mudança rápida. Então, nesse sentido, pensar que o grande modelo, né? Você falou, a gente está aqui alternando entre os países desenvolvidos exportarem inflação e exportarem crise, mas também exportam o modelo de desenvolvimento, também exportam como que a gente vai organizar as nossas sociedades, tanto em termos econômicos, mas a nossa organização social mesmo, né? Assim, as nossas relações são econômicas. A gente está aqui, a gente se conhece por uma relação econômica, né? Assim, eu te conheço porque eu sou economista, não é por nenhuma outra razão que não seja trabalho. Então, essa forma como a gente se organiza, como a gente se estrutura, qualquer abalo no epicentro, né, numa espécie de espinha dorsal do sistema, que é os Estados Unidos, vai abalando os outros países por definição. Porque se esse país reduz produção, reduz toda a produção na cadeia global, na cadeia produtiva global. Então, sim, assim, não posso dizer que a gente vai aqui se abraçar, cantar e o mundo vai ficar lindo porque eu mudei a régua e eu mudei os marcadores. Assim, os Estados Unidos em crise significa uma expansão dessa crise para o resto do mundo. Só para constar, o Senado dos Estados Unidos aprovou, né, a lei do que vai colocar 52 bilhões de dólares no desenvolvimento de semicondutores no país, né, o popular chip, né, que vai carro, armas, videogames e tal, foi aprovado por 64-33, né, ou seja, uma postura bipartidária. E aí a gente vai para a Argentina, né, nossa cara viva, já que nessa quinta-feira, dia 28, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, ele anunciou a criação de um super ministério da economia. E não é o ex-treinador do São Lourenço, o Pablo Guedes, que vai assumir. Meu Deus. Você tava segurando desde ontem essa piada, né? Peguei essa daí, veio na hora, assim. E você tá todo pimpão que o São Paulo trouxe o cara que jogou no Banfield, o pai jogou no Chacarita. Você tá todo pimpão. Mas, né, esse super ministério da economia vai reunir as antigas pasta de economia, desenvolvimento produtivo e agricultura e pesca. A Silvina Batakis, que tinha assumido o Ministério da Economia um pouco menos de um mês atrás. A gente repercutiu a notícia, ela voltou para a fila do seguro-desemprego. E quem vai assumir o superministério é o Sérgio Massa, que é presidenciável na Argentina. E assim, a substituição da Batakis, ela foi política, mas obedecia a critérios técnicos. Agora, a criação do superministério, justamente pelo Sérgio Massa, que você citou, né, que foi o terceiro colocado no primeiro turno das eleições de 2015, né, atrás do Macri e do Scioli, ela é extremamente política, porque ele não é economista. E ele era presidente da Câmara, né? Ele é presidente da Câmara. E ele faz parte vamos dizer, ele está na situação atualmente, mas ele faz parte do setor peronista mais conservador, mas ele também já flertou no passado com o neoliberalismo, assim, né? Então ele está dentro da ortodoxia peronista, mas também no período menemista ele
seguiu as diretrizes econômicas do Partido Justicialista, mas depois formou a sua própria sigla política, né? E isso é parte, né, da disputa política entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Inclusive, muitos analistas comentam que esse poder dado ao Massa é um esvaziamento do Alberto Fernandes. Sim, mais ainda, né? É uma derrota do Fernandes. Mas saindo da política dos nossos irmãos, indo para a questão econômica, né? O país também em crise, o país também sofrendo com efeitos da pandemia, também sofrendo com políticas locais, a questão do empréstimo no FMI, enfim, historicamente. O que você tem a jogar para os nossos ouvintes sobre a economia argentina, nossa cara viva? E assim, só para constar, eu acho que a economia argentina ela deve estar com tantos problemas, porque nessa última semana eu nunca vi tanto conhecido meu na Argentina. Então é um dos poucos lugares em que o brasileiro ainda tá por cima. Né? Então, assim, o nível é esse, entendeu? O brasileiro tá por cima lá. Então, enfim, comente sobre os nossos vizinhos, Vivian, por favor. Eu tenho 2 comentários, assim. Eu acho que com esse seu comentário você resumiu a situação econômica da Argentina. E assim, né, puxão de orelha. Como você sai da política e entra na economia? Você não sai da política e entra na economia. Elas se misturam, né? Elas se fundem. Então, assim, é até curioso, né? A gente tem aqui o precedente do superministério, que é uma organização centralizada, né? É tomar decisões e colocar numa direção única. Agora, assim... Então, né, feito o preâmbulo aqui da política, a situação da Argentina é uma situação de uma crise constante há uns 50 anos, aproximadamente. E que entra governo e sai governo, você reproduz a natureza das crises. Então, assim, o que a gente vai olhar, né? É o bingo da crise argentina. Desvalorização da moeda, tendência à dolarização, acordo com o FMI, letargia ou suspensão do pagamento com o FMI, renegociação da dívida que impacta a vida dos argentinos. A gente vai entrando nesse ciclo sem fim na Argentina. E de novo, o que a gente está assistindo agora. E os períodos de bonança, né, dos anos 90, sobretudo, né, que daí era o oposto, né, os argentinos que vinham em peso pro Brasil em relação ao turismo, foi completamente artificial, né, com aquela paridade suicida, né. Exatamente. Não, perfeito. Que, inclusive, sempre tem um efeito rebote, né? Meio tsunami, né? Você vai para trás e depois é muito pior o efeito. Aí a gente vai para a Ucrânia, minha cara Vivian, com 2 questões interessantes. Ponte aérea, né? Ponte aérea. Buenos Aires, Kiev. Porque foram 2 notícias que surgiram assim que eu achei interessantes, porque acho que muitos dos nossos ouvintes devem ficar com essa curiosidade e tal. Uma delas é o seguinte: a nota da Ucrânia na agência de risco Fitch, né, Fitch Ratings, né, foi rebaixada, né, do nível C para o triplo C. Ou seja, isso é quase o calote, né? É quase o calote iminente. A dívida externa ucraniana, que atualmente está na casa de 22,8 bilhões de dólares. E junto com isso, a Naftogaz, que é a estatal ucraniana de gás, que está com uma dívida de cerca de 335 milhões de dólares, ela pediu para que os seus credores congelassem a dívida dela por 2 anos, alegando inclusive questões, digamos assim, humanitárias, né? Questões, a gente está aqui no meio de uma guerra, a gente não tem como pagar a dívida e tal, e os credores recusaram. Você tem que pagar o título da dívida, tá aqui para vencer os juros, emitiu o boleto já, tem que pagar. Né? Faz o Pix. a Naftogaz, que respondeu por cerca de 17% da verba do governo ucraniano em 2021. Então, assim, pegando tudo isso, então temos uma dívida de mais de 20 bilhões, aí a agência coloca na iminência do calote, a maior empresa de gás pede para os credores terem paciência, os credores falam, paciência, coisa nenhuma, aqui não tem amor. Como é, né? Aí uma pergunta que eu não, né, talvez até te pegando um pouco desprevenida, porque é uma situação incomum. Como é para um país em guerra, um país em frangalhos,
e tá no meio, né, disso daí. Como é que ele faz para pagar uma dívida? Existe algum procedimento internacional? Porque assim, não conversaram em Bretton Woods, né, sobre, o país que está em guerra pode paralisar o pagamento de dívida. Né, como é que faz nessa situação? Existe algum precedente histórico? Não conversaram em Bretton Woods, mas assim... Bretton Woods existe por uma situação similar a isso, né? Sim, então, assim, corta o tempo, a gente daqui a 30, 40 anos conversando. Caraca, você lembra daquilo que aconteceu na Ucrânia? Agora a gente tá precisando rever todos os acordos, né? É mais ou menos como se tivesse... Fico muito feliz de você achar que daqui a 40 anos ainda estarei aqui, mas tudo bem. Não, assim, brincadeiras à parte, né? Assim, você sai... e é curioso, né? Porque a Alemanha saiu da Primeira Guerra em frangalhos, já estava fora da guerra, e ainda assim você teve uma repercussão desastrosa, trágica, na economia alemã, hiperinflação alemã, enfim, aquela história que todo mundo sabe, ninguém aguenta mais ouvir. E você tem uma segunda guerra, você tem Bretton Woods, você tem todo um acordo, você tem inclusive um período histórico marcado pela tentativa de mitigar efeitos, né? Que aí depois, enfim, com a queda do Bretton Woods muda tudo. E é isso. E aí você vem na guerra da Ucrânia, que já é toda permeada das polêmicas das sanções, como a gente falou no início do programa, né? A gente fala das sanções como um instrumento meio pacificador, mas ao mesmo tempo essa pacificação ela tá prejudicando a Europa, né? Tá impactando a economia europeia. Você tá numa guerra você não parte no pressuposto que quem começou essa guerra seja marcado pela razoabilidade, né? Pelo menos não deveria achar isso. E aí você intensifica pensando, cobrando de uma economia que, enfim, não consegue, obviamente, cumprir com esses compromissos. Então, eu acho que a gente não tá na Europa da década de 1920. Então, assim, é claro, eu espero que... Não sei te responder, objetivamente, não sei te responder se tem algum acordo internacional, mas eu espero que haja uma revisão bem razoável sobre essa cobrança, que faz muito pouco sentido. Até porque, assim, os instrumentos para o pagamento dessa dívida vão ter como consequência uma piora muito maior, porque, assim, os caras vão fazer o quê? Assim, ou economia de guerra ou imprimir dinheiro, não é verdade? Nenhuma dessas duas soluções faz sentido agora, porque elas vão trazer um prejuízo muito maior para o futuro. Então... a minha aposta é que isso será revisado. Ou a minha fé, de novo. Aproveita, né? Então estamos falando agora de países em situação delicada. Claro que o caso ucraniano ele acaba sendo separado por conta da guerra. Mas nessa semana, né, o Líbano, que enfrenta uma crise de liquidez gigantesca, o sistema bancário libanês, né, tá indo pro buraco. Em parte por conta das sanções contra a Síria, enfim, em parte por conta de falta de transparência, falta de coesão interna no Líbano. Hoje, essa semana, o governo libanês recebeu 150 milhões de dólares em auxílio, basicamente, via Banco Mundial, para programas para poder importar trigo devido ao abastecimento alimentar. Nas últimas semanas, a gente teve o Sri Lanka, né, passando por um processo de uma revolução popular que derrubou o governo devido a uma crise econômica muito grande, também um problema de liquidez, de falta de divisas, de importar combustível. E essa semana, o Bangladesh iniciou conversas com a FMI para renegociar sua dívida e também um pacote de socorro de 4 bilhões e meio de dólares, que, assim, é muita grana, mas não é tanta grana assim, né? O Jeff Bezos leva isso na carteira. Exato. Né? Mas então a minha pergunta agora então a gente passou por Líbano, Sri Lanka, Bangladesh, os chamados países em desenvolvimento, né? Esses países emergentes mais pobres, mais vulneráveis, consequentemente. Essas crises, elas são uma consequência dos últimos anos, como pandemia, guerra na Ucrânia, ou essas crises podem ser também a origem de algo novo e iniciar um efeito dominó que eventualmente atinja outras economias, inclusive economias mais ricas. Assim, eu acho que é importante a gente pensar de onde partem os países, né? Na época da pandemia, isso ficou muito popular com relação a indivíduos
E eu acho que a gente pode fazer essa analogia para os países, né, que falava, estamos todos no mesmo barco. Não estamos no mesmo mar. Né? Tem gente num pedaço de pau, que nem o Leonardo DiCaprio em Titanic. Não, ele nem na porta fica, verdade. Ele fica ele denúncia Kate Winslet. E tinha espaço. E tinha espaço, né? Diga-se de passagem. E tem gente que tá no iate, na verdade, onde tá no Titanic antes de bater no iceberg. Então, a própria forma que você entra em crises como a pandemia e como a guerra na Ucrânia e na Rússia, elas te colocam uma fragilidade a maior do que se você tivesse preparado como os países desenvolvidos. Porque, de novo, é claro que a gente aqui falou de Europa em crise, Estados Unidos em crise... Brasil não vou botar nesse bolo, não. Mas obviamente eles entram muito mais preparados para atravessar essa crise do que países de desenvolvimento. Por quê? Porque lembra do que eu falei lá na história de para onde vai a economia? Quando você desemprega fator de produção e precisa recontratar, uma coisa é você, sei lá, eventualmente desempregar um analista de sistema que o cara, sei lá, fez doutorado não sei aonde. Esse cara, ainda que fique um tempo desempregado, ele retoma muito melhor, à medida que o país cresce, do que um cara que estava num trabalho transitório, de baixo valor agregado, de baixo investimento em capital humano. Para ele retomar é um pouco mais difícil. Então, os países idem. Para eles retomarem ali o crescimento é um pouco difícil. Então, veja, todo mundo atravessa essa crise, né? A crise pandêmica. Todo mundo atravessa a crise... quer dizer, estamos atravessando a crise Rússia-Ucrânia. A forma como a gente chega em 2023 é, obviamente, diferente a depender das condições que a gente parte. Então, as novas crises, né, gestadas a partir dos conflitos, elas vão ter uma incidência diferenciada na medida das capacidades desses países. O que faz com que, justamente, esses países demorem muito mais para sair das crises do que os países desenvolvidos. E falando em países mais pobres, né, o Zimbábue... A gente já falou aqui algumas vezes do Zimbábue, por conta, né, do Mugabe e tal. Nas primeiras edições, né? A gente falava também dessa questão do câmbio. Né? Isso, né? O dólar do Zimbábue ele virou quase um meme, né? Porque... Exemplo de aula, sempre. Né? 1 bilhão de dólares zimbabuanos comprava uma bala. Né? E aí a gente comentou algumas semanas atrás que o governo do Zimbábue pretendia emitir moedas, né, de metal de ouro e botar para circular. Né? Padrão Ouro Feelings. E elas saíram, e elas foram emitidas essa semana. Tá? Serão 2.000 moedas de ouro 24 quilates, que só podem ser compradas com moeda forte, moeda estrangeira, como dólar e euro. Você pode trocá-la por dinheiro novamente depois de, no mínimo, 180 dias. E elas serão usadas comercialmente. Se uma loja aceitar a moeda, ela tem que dar troco, inclusive. Então, se comprar uma bala com essa moeda, vão ter que emitir, sei lá, quantos bilhões de dólares zimbabuanos para troco. Também vão ser utilizadas como garantia bancária. E cada uma vai custar $1.824. Isso é um exotismo, isso é uma maneira de um país... rico em reservas minerais, botar esse ouro para circular apenas. Então ele tem, né, o Brasil, por exemplo, o Brasil tem reservas em ouro, mas essas reservas em ouro não costumam virar a moeda de circulação. Então é um jeito ali de botar a moeda para circular, é um desespero, é uma medida válida, enfim, é uma moeda... Todas as respostas anteriores. Todas as respostas anteriores, enfim, comente assim, o Zimbábue fala, moeda de ouro vai circular agora na economia para melhorar a situação cambial do país. Pois é, assim, isso é muito interessante. E ouro minerado lá, ouro extraído lá, sim, inclusive. Sim. Essa experiência do Zimbábue ela é muito interessante porque ela meio que remonta a discussões do papel da moeda arcaicos em termos de teoria econômica, né? Porque a gente está num nível tão avançado em termos de como a gente troca bens e serviços a partir dos meios de pagamento que a gente escolhe, né? Então a gente fala de criptomoeda, a gente fala de instrumento, de meio de pagamento como Pix, né? Que eu acabei de fazer a piada. Mas isso em grande medida porque a gente tem uma estabilidade
nas funções que a moeda deve exercer. Por isso que eu disse que é uma discussão quase arcaica de moeda, né? Meio teoria quantitativa da moeda. Então, o que você está dizendo é o seguinte, olha, você está num país que ele perdeu completamente a referência do que dinheiro é. Porque existe até uma referência psicológica, assim, 1 bilhão, tem uma retórica internacional de que 1 bilhão é um troço grande, né? É um troço que compra muita coisa. Na verdade, assim, ser um bilionário gera até uma discussão política, né? Se devem ou não existir. Quando você fala que um país tem uma moeda que 1 bilhão compra uma bala, é porque você realmente descaracterizou todas as funções da moeda. E por que isso é um problema? Porque, de novo, assim, a economia ela só é a economia que a gente conhece por esses marcadores. E a moeda é meio que o sistema circulatório, o sistema sanguíneo que conecta essas decisões das pessoas. Então, para que eu possa ter estabilidade de que você vai me vender essa água, pessoal, eu estou mostrando uma água, né? E eu vou pagar um preço que é próximo ao valor dela, né? Muita economia clássica, né? Que é próximo ao valor dela, eu preciso reconhecer isso no valor daquela moeda. Assim, aquela moeda ela tem que ter uma garantia. No nosso mundo, agora, a gente consegue complexificar essas discussões porque a gente tem autoridades monetárias e a gente tem autoridades monetárias que garantem o valor da moeda. Por muito tempo, já foi, por isso que eu brinquei, né, padrão ouro feeling, já foi ouro, já foi moeda metálica e você trocava. Por quê? Porque isso de alguma forma remonta à materialidade do valor do dinheiro que você vai usar para trocas. Sei que falar dinheiro é até um pouco errado, mas é a ideia assim, de como você pega um determinado objeto que é aceito por aquela sociedade e você consegue realizar as suas trocas. É como se o Zimbábue tivesse botando um botão de refresh, entendeu? Assim, cara, a nossa moeda ela já tá tão contaminada que eu não consigo mais referenciar nada com ela. Então vamos começar do zero, galera, né? Vamos retomar aqui, vamos voltar a moeda metálica, para ver se de alguma forma a gente consegue referenciar as trocas, porque, de novo, assim, a gente tem uma experiência aqui no Brasil perto, que é o Plano Real, que, assim, se a gente perguntar para os pais, para os avós, vai lembrar que o que se entende de economia hoje, tudo isso que a gente está falando, era muito difícil você pensar numa época de hiperinflação. As firmas que existiam no Brasil na época da hiperinflação não eram as firmas mais eficientes, eram as que se adaptavam melhor à inflação. As compras que você fazia de uma envergadura de mais longo prazo, né, sei lá, apartamento, né, carro nem tanto, mas apartamento, era dolarizado. Porque, assim, a moeda que você tinha nos vários planos, ela não dizia nada. Aquilo não tinha informação, não continha informação. Porque o preço, né, todo mundo deve ter assistido lá o vídeo do Friedman, né, da caneta, do lápis. Vai ter gente brigando que você meteu um Milton Friedman aqui, e vai ter gente elogiando também. Então tá bom. Você vai falar do lápis, né? Do lápis, exatamente, que ele vai falando sobre o sistema produtivo. E aí eu gosto de complementar e falar assim, e carrega um conjunto de informações que a gente chama de preço. Né, assim, cada objeto tem um conjunto de informações e essa é a história final dele, assim, essa caneta, eu tô apontando uma caneta, galera, essa caneta, assim, ela exerceu a função dela, assim, ela já fez o que ela tinha que fazer na vida dela, e ela carregou um monte de informação que foi traduzida num preço, só que eu preciso reconhecer esse preço, então, assim, eu sei que eu vou pagar R$3 nessa caneta, 3, né, 5, sei lá, até 10 que seja, né, dependendo se você... Se for na porta do vestibular, se estiver desesperado... Né? Aí o valor dela sobe pra cacete. Agora, eu não consigo entender por que essa caneta custaria 50 milhões, entendeu? E aí, de novo, se eu não consigo entender, eu não consigo tomar decisão. Se eu não consigo tomar decisão, eu não consigo construir, eu não consigo produzir, eu não consigo consumir. E, independente das críticas sobre medidas de bem-estar ou não, esse é o nosso mundo. Então, assim, essa ideia do Zimbábue, ela me pareceu interessante nesse sentido. É pitoresca, é exótica, mas ao mesmo tempo, ela, de novo, ela remonta meio que uma discussão arcaica do que é a moeda, do que para que uma moeda existe. E só para complementar, o presidente do Banco Central do Zimbábue, né, do Reserve do Zimbábue, o John Mangudia, ele disse que é um first batch, a primeira leva de moedas, ou seja, podemos ter mais, então talvez seja um teste. E eu joguei aqui, né, 2.000 moedas vezes $1.824,
para você levar todas para casa com 3.648.000 dólares, tá? Então compra o Zimbábue. Não, compra as 2.000 moedas. Eu sei, tô brincando. Eu acabo de fazer aqui uma explanação gigantesca sobre a economia, Felipe. E, enfim, você falou que o Milton Friedman ele usa o lápis, né, como uma alegoria de todas as informações. De fato, é um vídeo muito interessante. Só que, por exemplo, no caso da borracha, ele omite a informação de que ela foi extraída muitas vezes com mão de obra explorada sob subcondições. E do lápis também, né? Não, mas tem a borracha na pontinha, porque a borracha na pontinha do lápis. Não lembro com esse grau de detalhe. E pra gente fechar esse giro, depois tem a sua coluna, porque vai ter coluna também, a Arábia Saudita anunciou um plano de $1 trilhão para construir 2, que estão sendo chamados de prédios, né, mas vão ser 2 galerias, porque vão ser deitados, né, que vão ter 120 quilômetros de comprimento e 488 metros de altura. A linha dos espelhos, a Mirror Line, vão ser então 2 edifícios deitados, onde viverão até 5 milhões de pessoas numa cidade do futuro inteligente. Por que eu tô falando disso com você, né? Porque esse plano foi anunciado como parte do projeto de modernização da Arábia Saudita, né? Cidade Neon, cidade do futuro e tal. Mas esses projetos, né, grandiosos, normalmente muito ligados a ditaduras, né? Aqui no Brasil, durante a ditadura militar, tinha as obras faraônicas, né? Aí a gente tem, no caso, a ditadura saudita, a ditadura egípcia também anunciando vários projetos, sem trocadilho com obras faraônicas, né? O Catar agora fazendo a Copa do Mundo, assim, uma Copa do Mundo completamente despropositada, porque você vai ter 10 estádios numa área em que 2 serviriam. Esses grandes projetos, essas grandes obras faraônicas, como elas impactam na economia? O impacto de médio e longo prazo, ele é positivo? Ou ele, enfim, é uma demanda, que você cria uma demanda muito grande, instantânea, né, por trabalhadores, por material de construção? Então, por exemplo, eu vi que o Catar, no 2019... O Catar comprou, se não me engano, acho que 10 ou 12% de toda a areia mundial, areia de construção, né? Então, assim, do nada você tem um surto ali de uma demanda muito grande para algo que não necessariamente vai ser sustentável depois. Como é o impacto econômico desse tipo de coisa? Você já leu alguma coisa sobre isso? Ou eu tô viajando na maionese e tô te botando tô te botando numa fogueira? Vender areia pra Qatari é análogo a vender gelo pra esquimó? Tá parecendo. Mas é porque tem diferentes tipos de areia. O senhor está generalizando as areias, seu areiafóbico. Os Qataris têm mais de 1000 termos pra se referir à areia. Eles têm lugar de fala. Olha, eu vou dar a resposta mais irritante que o economista adora dar, que é o depende. Não, historiador também. É porque, assim, isso que você... Porque tem sempre exceção, né? Sempre tem, é óbvio. Vamos lá, separando em caixinhas, né? Você criar uma demanda momentânea, você estruturar um país só para aquela determinada obra, que ela não tem nenhum desdobramento... isso, obviamente, é um catalisador maior de recessão do futuro ou inflação do que você estruturar um projeto de desenvolvimento, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tem até, assim, né, não é exatamente isso, mas tem até um efeito conhecido na heterodoxia econômica, que fala da doença holandesa, que fala um pouco sobre commodities, né? Bens que, eventualmente, você descobre uma commodity que faz muito sucesso, que seja petróleo, sabe? E aí você leva toda a mão de obra daquele país, daquela localização, para trabalhar com isso, só que aí, de repente, você tem uma oscilação no preço, ou você tem um outro território, ou você tem uma tecnologia que melhora a extração dessa matéria-prima, você esvaziou os outros setores, quando você levou todo mundo para esse setor, mas aí você esvazia esse setor também, então você meio que empobrece todo mundo. Fala isso uma pessoa do Rio de Janeiro que passou anos ouvindo que tem um certo empreendedor aí, né, de meio datado lá da década de 2010, que tinha resolvido o problema do Brasil com uma commodity, né, que era o petróleo. Então deixa aí pra vocês pensarem. Inclusive, vai sair uma biopic dele. Ah, é? Eu vi o trailer hoje, é pavoroso.
Vocês estão falando do pai do Thor? Ei! Ok. Eu tô falando de Marvel Comics, tá, gente? Não tô falando de ninguém aqui, não. Então, assim, você tem, quando você olha para essa questão, sem dúvida nenhuma, você está artificializando uma demanda que você cria momentaneamente produção, emprego, renda, mas isso não necessariamente se sustenta. Agora, obras que você chama de faraônicas ou obras de infraestrutura, elas são basilares. E aí isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, que aconteceu no nosso país, que eu também não vou citar período nenhum e falar de nenhum nome, de que o mundo precisa ser privatizado, enquanto esse tipo de obra em vários países estão sendo... sempre foram públicas ou estão se reestatizando. Então você tem toda uma discussão, assim, por exemplo, na França e na Inglaterra sobre saneamento básico público. Sim, sabe? sim. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, são obras que criam essa demanda momentânea, mas elas têm um potencial, spoiler de novo para a coluna, ela tem um potencial de ir gerando e perpetuando externalidade no tempo. Porque, assim, obviamente, se você tem um país que tem saneamento básico para todo mundo, você vai ter uma qualidade de vida um pouco maior. Então, eu não sou uma crítica ferrenha a obras ou a esse pensamento, né, de você estimular a economia com essas obras, mas elas... A gente já tem informação mais do que suficiente para encaixá-las nas demandas daquele país. E aí, de novo, assim, né, a parte que economia se mistura com política, para você dizer o seguinte: qual é o contrato social que você quer estabelecer? O que você quer estabelecer é uma melhora do bem-estar? Então, beleza. O que você quer estabelecer é campeã nacional? Ok. Mas, de novo, assim, é claro que a economia ela não é fluida na política sempre, né? Ela critica. Mas o que eu, assim, respondendo objetivamente, a criação dessa demanda momentânea, ela só é prejudicial se ela é interrompida no tempo. Se fez a obra e pronto. De novo, fala uma pessoa que vem de uma cidade que sediou Olimpíadas, e vocês devem imaginar como estão os estádios e, enfim, né? Tudo que se refere às Olimpíadas. Agora, se for para falar de saneamento, se for para falar de produção, de infraestrutura, vambora. Então tá aí.